Aqui no Brasil, os dubladores que emprestam suas vozes para nossos personagens favoritos vêm ficando cada vez mais populares na internet, porque agora eles passaram a ter um rosto para nós. Luffy! Eu já sei! Vocês estão chorando de alegria, né? Mas nesse sentido, nós brasileiros estamos um pouco atrasados em relação ao Japão, onde a dublagem seguiu um rumo bem inesperado. Olá a todos, eu sou Nobiro, e nesse vídeo você vai descobrir por que os dubladores de anime no Japão estão além do esperado. Isso depois da vinheta. A dublagem no Japão começou de uma forma um pouco parecida com o resto do mundo, mas em certo momento ela teve um rumo um pouco diferente. Aqui vai um resumo bem rápido da história dela. No Japão, os primeiros germes da dublagem já existiam nas rádios, que transmitiam programas parecidos com as rádios novelas que provavelmente sua avó ouvia aqui no Brasil. Nisso, a famosa rádio NHK, que até hoje é bem influente no Japão, se destacava e investia na formação de atores de voz, que eram chamados de seiyus. Alguns anos depois, no período pós-Segunda Guerra, a mídia americana chegou ao Japão, e daí surgiu a necessidade de dublar o material vindo de lá, o que expandiu bastante a dublagem. Daí, na década de 50 e 60, tem o primeiro boom de dublagem no país. Na década de 70, tem o segundo boom de dublagem, pois os animes estavam se popularizando muito. E foi nessa década que tudo começou a tomar um rumo diferente, porque os seiyus começaram a se tornar figuras públicas famosas, e surgiu até mesmo um grupo de idols formados por alguns deles. E o termo seiyus começou a ser usado para se referir especificamente àqueles que davam sua voz a personagens de animes. Daí chegou a década de 90. Nessa década, eles se consolidaram como celebridades. Na década de 2000, essa indústria cresceu muito mais, a ponto de chegar no que é hoje. Sério, essa indústria é uma verdadeira toca de coelho. Cada vez que você se aprofunda em encontrar algo novo. Vamos começar falando do processo para se tornar um seiyu, mas antes eu quero aproveitar para enfatizar uma coisa importante. Não é a coisa mais precisa chamar eles de dubladores, já que dublar se refere a passar para um idioma as vozes de uma mídia e adaptá-la para a língua local. Já os seiyus dão as vozes originais para os personagens, tanto que o termo significa ator de voz. Mas por uma questão prática, nesse vídeo eu prefiro chamar eles de dubladores. Voltando ao assunto, para entrar nesse ramo no Japão, diferentemente do Brasil, você não precisa ser um ator e não precisa de nenhuma formação, mas esse é um mercado muito competitivo, então quem se dedica mais aos estudos na área vai adquirir uma boa vantagem. Para isso, existem cursos em universidades para se tornar um seiyu, e inclusive existe um curso dedicado apenas à formação de dubladores de anime. The ability to read tongue twisters clearly at high speed is a fundamental skill. Esse é um mercado que é levado bem a sério por lá, e ser bem sucedido nele é um objetivo de muita gente, além de que, entrando nele, você tem a oportunidade de ir para outras áreas. Essa é uma possibilidade que eu acho muito legal. Muitos seguem para outras áreas do entretenimento como um trabalho derivado da dublagem. É por isso que muitas vezes, alguns animes têm openings ou endings cantadas pelos dubladores dos personagens, como no caso de Fukashiki no Karte, de Bunny Girl, e a abertura de Wonder Egg Priority. E ainda existem os casos dos animes de idols, em que as seiyus são selecionadas não apenas para dar as vozes das personagens, mas também para fazerem apresentações musicais como se fossem as personagens no palco, como no caso de Love Live. E um negócio que deve dar dinheiro, né? Para esse anime estar lançando há uns 10 anos é porque deve estar rendendo uma grana boa. E olhando aqui, o ingresso para um show desses custa em torno de 10 mil ienes, o que dá uns 300 reais atualmente. Não é à toa que a disputa é grande para bons papéis. E aproveitando que eu estou falando de Love Live, é legal falar sobre o caso de uma das antigas dubladoras do anime que saiu por problemas de saúde, que é a Tomori Kusunoki, a mesma que faz a voz da Makimi de Chainsaw Man. Pesquisando sobre, eu vi que ela, além de dublar, canta músicas autorais e faz shows em que ela tenta inovar bastante artisticamente, e nada disso é necessariamente relacionado a algum personagem ou anime que ela trabalha. Isso é legal para mostrar que a profissão do seiyu não precisa necessariamente estar ligada ao trabalho dele com a dublagem. Só que agora tem um caso em que os seiyus entram profundamente no papel do personagem. Eu tô falando dos teatros 2.5D, em que basicamente os próprios dubladores interpretam os personagens em uma espécie de teatro. Isso é uma experiência bem diferente, porque você escuta as mesmas vozes que ouve no
no anime, e essas apresentações geralmente são apresentações musicais. Esse por si só é um tópico enorme que daria um vídeo inteiro sobre. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando sobre isso. Mas olha, uma coisa é certa, os japoneses sabem muito bem criar formas de entretenimento que fiquem do jeito deles. Algumas dessas formas têm um público questionável? Sim, até tem, mas não dá para negar que eles são muito criativos.